Graça e paz, queridos. Ô glória. Que maravilha, queridos. Clima abençoado. Quase 50 graus, mas é assim mesmo. Pois vai melhorando aí com calma. Amados, hoje nós vamos caminhar aqui com o apóstolo João e vamos de Evangelho de João, capítulo 14. João 14, versículo 6. Que diz o apóstolo João, o evangelista João: Podia sentar, queridos. Havia uma refeição, uma mesa farta, que tinha sido exclusivamente preparada para esse momento exato. E haviam ali vários jovens, acredito que Pedro era o mais velho. Jesus tinha 33 anos. Os demais todos jovens, 20, 18, 23, 25, 28, 30, 31, 32, 33, vários jovens. E no meio dessa ceia, Jesus declara que vai ao Pai preparar moradas para nós. E ele vai dizer também que aonde ele vai, naquele momento, os discípulos ali, eles não podem ir. Jesus vai prometer para eles o envio de um advogado, que é o Espírito Santo. Ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos. E Jesus vai fazer revelações profundas nesse capítulo. Então um dos jovens se levantou, chamado Tomé, e disse: Mestre, para onde vais? Como é que nós vamos saber para onde o Senhor vai? Como é que nós vamos conseguir chegar lá também? E Jesus vai trazer, quem sabe, uma das maiores revelações do cristianismo. E vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Essa é uma das grandes revelações do cristianismo. Talvez a segunda parte dessa frase, ela culturalmente hoje não seja muito aceita por muitos. Quando Jesus disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não é que ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai. Quando Jesus disse: eu sou, ele vai reafirmar ali a sua posição de filho de Deus. Houve um grande período em Israel que esse verbo e esse pronome, eles não se conjugavam juntos. O pronome eu, na primeira pessoa do singular, sou, esse verbo, não eram conjugados juntos, porque isso era uma ofensa ao Eterno. Mas Jesus vai afirmar, quebrando todos os paradigmas, ele diz: eu sou. E se você prestar atenção no livro de João, no Evangelho de João, por diversas passagens desse mesmo Evangelho,
Jesus vai dizer: eu sou a água viva. Aquele que bebe de mim nunca mais terá sede. Ele diz: eu sou o pão da vida. Ele diz: eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a luz do mundo. E toda vez que ele dizia eu sou, aquilo ali estourava os ouvidos dos judeus, dos fariseus, dos saduceus, e soava como uma ofensa muito grande, porque o eu sou não era admitido. Essa junção só era permitida à pessoa do Altíssimo. Mas Jesus, ele se reafirma, diz: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Essa palavra é muito forte, queridos. Hoje eu estava revisando ali aquele rapaz que se perdeu numa selva no sul do Brasil recentemente. Acho que no começo do ano aí, a virada do ano, todo mundo, acho que a maioria das pessoas ouviram falar. Ele foi lá ver o pôr do sol, o nascer do sol, aliás. Ele e uma amiga. E durante ele estar naquele pico lá no Paraná, acho que era no Paraná, ele se perdeu. Ele deslizou ali, escorregou, caiu e não teve mais possibilidade de se recompor para subir e pegar a trilha novamente. Então ele se desgarrou ali acidentalmente daquelas pessoas, inclusive da amiga dele. E ele se perdeu no mato. E ficou 5 dias perdido no mato. E foi um sofrimento muito grande. Ele disse que ali ele sofreu muito. Numa entrevista que ele deu a uma emissora de TV, ele disse que sofreu demais. Chegou a se arrastar e pensou que ele não ia sair daquela situação. 5 dias no mato, queridos. Mato fechado. Talvez não como a nossa selva aqui, mas uma floresta bem densa. E as dificuldades é porque era um pico muito alto. Eu acho que o mais alto aqui do sul do Brasil. Então a gente já tem a dimensão da coisa. E ele disse que foram dias terríveis, porque ele saiu do caminho, da trilha. E quando a gente ouve histórias como essa, agônica, a gente começa a se perguntar: será que o sofrimento, será que a dor, porque é muito fácil a gente falar, olha, a pessoa se perdeu, e eu pelo menos achava que ele fosse um cara mais maduro e tal, mas depois revendo a matéria eu vi que ele é um cara bem jovem, tem 19 anos, um cara bem jovem, tem toda uma estrutura. Mas o fato dele ter se desgarrado, escorregado, escapado ali, ainda que involuntariamente, trouxe consequências profundas e agônico no meio da mata. Você perde raciocínio, você perde noção de tudo. Agora imagina 5 dias com fome. Se alguém disser para você: olha, eu quero que tu fique 5 dias sem comer e tu vai perder 5 quilos, é certeza, talvez você faça isso com alegria. Vou perder 5 quilos, beleza, vou ficar legal. Mas quando você vai perder 5 quilos, 10 quilos, mas sem noção de como vai ficar aquela situação, isso é terrível. Eu imagino que esse rapaz pensou que ele não ia mais voltar. Eu imagino que ali ele pensou que era o fim da permanência dele aqui na terra. Eu imagino que ali ele imaginou uma porção de coisas, porque ele saiu do caminho, queridos, ainda que involuntário. E Jesus vai oferecer para nós um caminho, e o caminho era ele mesmo. Ele disse: eu sou o caminho. Ele não chegou e disse: eu vou dar um mapa para vocês aqui, ó, vocês indo por aqui, vocês vão chegar lá. Não.
ele se oferece como o caminho vivo. Tem uma música que fala sobre o novo e vivo caminho. Ele se oferece como o próprio caminho. Eu sou o caminho. E isso nos dá uma base de sustentabilidade, de confiança, quando a gente ouve isso. Porque você começa a pensar, bem, diante do Senhor, Ele sendo o caminho, eu estou no caminho. Eu estou no caminho. Tenho a segurança de que o Senhor está comigo. Ainda que esse caminho seja um vale, ainda que você passe por um vale nesse caminho. Um vale, França, mas no caminho a gente vai ter esse sofrimento? Sim, queridos. Nós só vamos parar de ter algum tipo de sofrimento em relação à nossa humanidade quando nós estivermos na glória. Enquanto nós estivermos aqui, nós estamos sujeitos a todas as adversidades. Receberemos as coisas boas, mas também enfrentaremos coisas difíceis. A vantagem é que o Senhor está conosco, porque Ele diz: eu sou o caminho. Eu sou o caminho por onde nós estamos caminhando, por onde nós estamos trilhando, e terminamos permanecendo com a confiança no Senhor. Caminhamos com a confiança no Senhor. E ainda que esse caminho ele nos traga adversidades, um vale, mas a Bíblia diz que o Senhor está conosco. Nas dificuldades, Ele está ali para nos consolar, nos advertir. E como é bom, queridos, quando você, caminhando na presença do Senhor, tem a segurança de estar com Ele ali ao teu lado. Muitas vezes nós reclamamos muito, achamos que estamos isolados, solitários, achamos que estamos muito longe de Deus. Você talvez diga: eu estou cansado, eu estou entristecido, porque parece que Deus não ouve as minhas orações, parece que eu estou sozinho nessa caminhada. Mas nessa peregrinação cristã, queridos, o Senhor está conosco. E o Senhor, Ele conhece os nossos passos, por onde nós caminhamos e caminharemos. O Senhor conhece nossos corações e nunca Ele vai nos desamparar. Isso é o bom de você andar no caminho com o Senhor. Nunca o Senhor vai nos desamparar. Ele também traz uma outra palavra para nós no movimento do caminho. Caminhando, chorando, pensando, sorrindo, cantando, o Senhor vai trazer uma outra palavra. Ele diz: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho e sou a verdade. Essa afirmação também é muito forte. Desde que o mundo é mundo, filósofos e mais filósofos tentam definir o que é a verdade. Tentam passar para a próxima geração o que é a verdade. Jesus, quando Ele afirma que Ele é a verdade, Ele diz que Ele traz libertação. É o nosso libertador. No mesmo Evangelho de João, ele vai dizer que se nós conhecermos a verdade, seremos livres. Se nós conhecermos a verdade, nós de fato seremos livres.
E eu creio profundamente nisso, queridos. Quando nós conhecemos uma mentira, dizem que uma mentira pode durar 10 anos, 20 anos. Mas no dia que a verdade, ela surge, ela brilha mais do que o sol do meio-dia. O poder da verdade é tremendo, queridos. E Jesus vai se reafirmar, diz: eu sou a verdade. Portanto, a verdade é pessoal. O caminho também é pessoal. Ele não oferece uma alternativa, ele oferece ele mesmo como a verdade. E essa verdade que nos liberta de quem? De nós mesmos. De muitas vezes aquilo que nós pensamos que somos, daquilo que nós projetamos em nós mesmos. E o Senhor chega e com a sua verdade, Ele vai nos moldar de acordo com a sua vontade. Quantas verdades nós temos em nós que elas são fracassadas, mentirosas. Nós começamos a colecionar verdades utópicas que não existem. E Jesus vai ali e diz: não, peraí, eu sou a verdade. Quantas verdades nós criamos e às vezes animamos elas em nós. Mas Jesus vai dizer: não, isso não serve. Eu sou a verdade. Jesus também vai dizer: eu sou a vida. Eu sou a vida. Talvez essa seja uma das mais fortes. Eu sou a vida. Nós, vez ou outra, nos pegamos com alguém perguntando qual é o sentido da vida. Qual o sentido da vida? Ninguém faz a pergunta ao contrário. Qual a vida do sentido? Não faz. E nós esperamos que a vida nos ofereça alguma coisa com essa pergunta. O que a vida pode me oferecer? Também nós não fazemos ela ao contrário. O que eu posso oferecer para a vida? Quando nós começamos a pensar nesses conceitos, a gente vai começando a alargar a nossa visão, nossa mente. Começamos a pensar e perguntas e respostas vão começando a surgir nos nossos corações. O que eu posso oferecer para a vida? Porque se todo mundo começar a pensar o que a vida pode me dar e ninguém oferecer nada para essa vida, já analisou que a coisa tende a cair, a quebrar? Mas Jesus, ele vai se reafirmar dizendo: eu sou a vida. Ele não diz: eu vou mostrar para vocês o caminho da vida, eu vou dar a vida como se fosse um acessório à parte. Eu vou dar uma vida para um, uma vida para outro, uma vida que alguém está levando boa, uma vida ruim. Uma vida é indefinido. Jesus disse: eu sou a vida. O artigo é pessoal. Eu sou a vida. Então, queridos, quando nós nos concentrarmos nessas palavras dele, ele diz: olha, quando as minhas palavras estiverem em vocês e as palavras de vocês estiverem comigo, as coisas vão começar a funcionar bem. Na caminhada com Cristo, na peregrinação cristã, na sua experiência com o Senhor, com o Altíssimo, vocês vão encontrar diversas pessoas, diversas experiências novas, boas,
vocês vão encontrar também obstáculos, vocês vão encontrar uma infinidade de coisas nessa caminhada, nessa peregrinação cristã. Mas independentemente disso, nós precisamos colocar na nossa consciência, no nosso coração, o Senhor tem propósitos específicos para cada um de nós. Ele conhece o nosso coração, o nosso sentar, o nosso levantar. Porque vem a segunda parte dessa frase: ninguém vem ao Pai se não for por mim. É como se ele fechasse ali um ciclo, queridos. Ele já reafirma: eu sou o caminho, verdade e vida. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Isso talvez soe como uma arrogância, como uma exclusividade, mas a Bíblia diz que Deus, ele não faz acepção de pessoas. E quando ele diz ninguém vem ao Pai a não ser por ele, ele vai quebrar aí paradigmas. Ele vai quebrar talvez uma série de vícios e de pensamentos. Quem já não ouviu aquela frase que diz que todos os caminhos levam a Deus? Ele fecha, diz: não, nem todos os caminhos levam a Deus. Apenas um caminho, apenas o caminho. Eu sou o caminho. Nem todos os caminhos levam a Deus. Só um caminho leva ao Pai. E quando ele diz que um só caminho leva ao Pai, ele não está falando exclusivamente também sobre a salvação do homem. Essa é apenas uma das características do caminho que leva ao Pai. É a salvação do ser humano. Mas a intimidade com Deus é outra. Eu oro a Deus, mas se eu não estiver no caminho com o Senhor, não vai chegar lá. Precisa estar no caminho. Eu oro a Deus, mas para que essas orações elas possam ser recebidas, é necessário que estejamos no caminho com o Senhor. Porque somente o Senhor, não tem outro, queridos. Não tem ondinhas, não tem arroz no prato, não tem vela, não tem ramos, não tem oliveira, não tem nada. Nada, apenas o Senhor. E Ele se apresenta como caminho e como pessoa mesmo. Não dá mapa, não aponta nenhum atalho. Ele diz: não tem atalho. Talvez muitas pessoas possam pensar: vou pegar um atalho para chegar a Deus. Não tem atalho. Vou fazer, quem sabe, um propósito de 30 dias. Não tem atalho. Deus não vai receber 30 dias. O Senhor nos formou para que nós pudéssemos viver uma eternidade com Ele. Se eu quero só 30 dias, eu estou rejeitando o Senhor. O Senhor vai me perguntar: está me rejeitando? Eu vou pegar um atalho, eu vou, quem sabe, fazer um voto com o Senhor para mim fazer tal coisa. Ele disse: mas eu já fiz tudo. Olhei do céu abaixo e não encontrei um homem sequer capaz de se colocar na brecha. Não houve, a Bíblia diz que não houve nenhum homem capaz de se colocar na brecha. Apenas o Filho de Deus. Ele veio e se colocou na brecha por nós.
Ele mesmo se ofereceu como um sacrifício vivo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, queridos, isso é para a gente meditar, é para a gente pensar, é para a gente colocar na parede, é para a gente colocar no espelho. Quando você for escovar os dentes de manhã, está lá no armário. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Tem muitas pessoas querendo ir ao Pai, não vão ao Pai, porque Jesus disse que vem ao Pai. Vem, não é ir, vem. Quando eu li isso pela primeira vez, há muitos anos atrás, eu achava que era um erro de escrita. Ninguém vem ao Pai, ou ninguém vai ao Pai. Jesus e o Pai são um só. Nesse mesmo capítulo, lá na frente um pouquinho, Felipe vai dizer para o Senhor Jesus: Mestre, mostra-nos o Pai. E ele vai dizer para Felipe: Felipe, tu vives comigo há tanto tempo e tu não conheces o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Oh, mas Francis, isso aqui não bate, isso é muito confuso para a minha cabeça, para a minha também. Isso é um mistério que nós não vamos conseguir resolver. Essa matemática está além do nosso conhecimento. Eu só vou saber no dia que a gente abraçar. Nós só vamos saber quando nós abraçarmos o Senhor na glória. Aí você conversa à vontade com Ele. Aí você tem a oportunidade de bater um papo com o Senhor. Mas aqui não adianta especulação. Ah, mas eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Olha, eu não posso fazer nada, cara. Eu só sei que isso é por aqui. O caminho é esse aqui. E não há outro caminho. Não há outro caminho. Só existe um caminho. E quando nós colocamos isso em prática, queridos, quando nós juntamos essa matemática toda, quando nós juntamos essa verdade e fazemos ela criar espiritualidade, se misturar com o nosso ser, aí nós nos transformamos com o Senhor também. Aí nós começamos a se misturar com Deus. Começamos a nos tornar também um com o Senhor. É possível, Francis? Eu não sei, mas ele disse, não sei como é possível, mas ele disse: olha, eu estou indo para o Pai e vocês vão ficar por aqui. E ele ora para o Pai: Senhor, eis aqui aqueles que o Senhor me deu. E dos que o Senhor me deu, nenhum se perdeu, a não ser o filho do diabo, porque isso já era previsto. Agora, Deus, eu não quero que o Senhor os tire do mundo, mas livre-os do mal. E que eles sejam um só contigo, como eu sou. Isso é muito forte, queridos. Quando nós entendemos essas verdades, quando nós deixamos de lado todo o nosso emocional, toda a lambança, e que nós realmente chegamos diante do Senhor e dizemos: Senhor, eu quero cada dia mais, Senhor, aprender de Ti. Cada dia mais eu quero ouvir as Tuas palavras. Eu quero que elas cicatrizem em mim, Senhor, em meu coração. Que elas não sejam apenas escritas numa tábua, num livro, mas que elas sejam escritas no meu coração. E certamente, queridos, quando nós nos envolvermos a esse ponto, quando nós
nos chegarmos ao Senhor, a esse ponto, certamente a nossa qualidade com Deus ela está muito boa. Certamente a nossa intimidade com o Senhor ela está muito boa, muito grande, queridos. A nossa oração é para que todos nós possamos criar em nós, pedir para que o Senhor crie em nós esse desejo de conhecê-lo cada dia mais, sem emocionalismo, sem sensacionalismo, mas realmente conhecer o Senhor, para que nós não fiquemos ali como Filipe. E hoje nós temos essa liberdade, queridos, vivemos num lugar onde nós temos a plena liberdade de louvar o Senhor, de orar, de chorar diante de Deus, de falar com o Senhor. Naquele tempo era difícil, por conta da perseguição. Mas a nossa oração é para que cada um de nós possa chegar diante do Senhor e derramar a sua vida, a sua alma, vomitar ali tudo que não presta, joga fora aquilo que não condiz com a palavra do Senhor. Nossa oração é para que nós cada dia mais nos aperfeiçoemos na presença do Senhor. Que Deus coloque em nós esse desejo, queridos. Que Deus coloque em nós essa vontade. Essa é a nossa oração. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. E eu quero que você curve sua fronte, queridos, e fale com Deus. Não espere que alguém ore, não espere que uma pessoa ore, não, faça a sua parte, abra sua boca, clame a Deus, porque você sabe onde dói, você sabe aonde a coisa não está legal, você sabe onde está ali o ponto nevrálgico, você sabe onde está ali o ponto que está ali apertando. Então abra a sua boca e clame a Deus. E diga: Senhor, eu quero, meu Deus. Eu quero participar dessa ceia contigo também, como os apóstolos participaram. Eu quero participar contigo dessa comida que o Senhor tem para nós. E eu te rendo graças, ó Pai, porque a gratidão é a mãe de todas as virtudes. Te rendo graças, meu Pai. Dê um abraço no seu irmão e Deus abençoe, queridos.